Bom, então, o tema, né, que eu trouxe hoje para a palestra aqui é do engenheiro de produção e o desenvolvimento de soluções ponta a ponta, né, como o professor falou, sou cientista de dados sênior na Accenture. E antes de começar, eu queria fazer um disclaimer aqui sobre essa palestra, de que todas as opiniões e os conteúdos, né, dessa apresentação são manifestações pessoais, né, minhas, não necessariamente reflete os posicionamentos da Accenture. Então, hoje eu estou aqui com uma pessoa com experiência em projetos da área de ciência de dados, né, não como representante formal. E aí também, por questões de confidencialidade, eu vou falar de alguns projetos com os quais eu trabalhei na Accenture ou que eu tive algum tipo de contato, mas eu não posso citar nome de clientes, tá joia? Nem posso entrar em muito detalhe que poderia acabar de forma indireta identificando esses clientes. Bom, então a agenda para essa conversa de hoje, eu vou primeiro passar um pouquinho pela minha trajetória, para vocês me conhecerem um pouco melhor, conhecer um pouco mais sobre o que eu faço. Depois vou falar de alguns tipos de projetos em ciência de dados, e aqui eu tirei uma licença poética para fazer essas classificações aqui de análises pontuais, complexas e soluções perenes. Tá? Isso aqui não é baseado em nenhum livro, em nenhum artigo científico, é algo que se baseia inteiramente na minha experiência, mas que eu achei interessante, né, trazer um conteúdo um pouco mais livre, para vocês sentirem assim, um gostinho de como que é na prática, né, o que a gente encontra de diferente na prática, trabalhando com projetos de ciência de dados que podem ser muito diferentes entre si. E aí a gente vai falar um pouco do que são as soluções ponta a ponta, né, que é o tema da palestra. Vou falar um pouquinho também do dia a dia dos projetos, como que é a rotina, o que é diferente, assim, na realidade do que a gente espera que vai ser um projeto. E aí a gente termina falando um pouquinho mais de tendências para o futuro, né, nesse mercado de ciência de dados, de otimização, e qual que é o papel do engenheiro de produção nesse contexto. Tá joia? Bom, então, primeiramente, sou engenheira de produção também, me formei em 2014 na Universidade Federal de Itajubá. Naquela época, eu não pensava em trabalhar com ciência de dados, em programar, em trabalhar com pesquisa operacional, mas foi o meu primeiro contato, né, com as próprias disciplinas ali da graduação, que me deu base depois para conseguir me aprofundar, né, e trilhar uma carreira nessa área. E aí, lá na graduação, eu tinha bastante interesse, assim, fazia iniciação científica, trabalhava no PET, que é o Projeto de Educação Tutorial, na área de finanças e também muito voltado a empreendimentos energéticos. Então, o meu primeiro emprego, assim, né, foi numa área totalmente diferente, né, foi numa empresa fabricante de tubos para óleo e gás, que eu entrei como trainee, fiquei em 2014, 2015, onde no primeiro ano eu trabalhava na área de benefícios, que é uma área bem assim voltada para a gestão, e aí fazendo a rotatividade, né, do trainee, no segundo ano eu fui trabalhar um pouco mais como engenheira de produção raiz mesmo, na área de processos de uma planta de revestimento dos tubos. Mas lá no finalzinho do trainee eu estava me sentindo assim um pouco inquieta, né, que eu sentia falta de encontrar assim desafios mais que assim chamasse mais minha atenção do ponto de vista assim de modelagem mesmo, da matemática, que eu sempre fui bem nerdzinha assim, né, na época da graduação. E aí apareceu uma oportunidade, né, e eu acabei entrando no programa de mestrado em pesquisa operacional do ITA e da Unifesp, em São José dos Campos. É um programa conjunto entre as duas instituições. E esse mestrado ele acabou virando um doutorado, né? Já no meu primeiro ano, ali no segundo semestre, surgiu uma oportunidade também para passar do mestrado para o doutorado direto, né? Teve todo um sistema de avaliação interna dos alunos, e aí eu consegui passar também para o doutorado.
Então, não cheguei a fazer o mestrado, mas fiz o doutorado lá, nessa área. E aí foi quando eu tive a primeira experiência, assim, num ambiente mais multidisciplinar, né? Que eu acho que até uma característica lá do doutorado do ITA da Unifesp é que ele não está vinculado a nenhum programa especificamente de engenharia de produção. Então, não tem a graduação, não tem uma pós-engenharia de produção nessas instituições. E aí o que a gente encontra são muitos alunos e professores que vêm de áreas diversas, né? Tinha muita gente da matemática, matemático puro, inclusive, ou matemático aplicado, tinha muita gente da ciência da computação e tinha muito engenheiro de produção também. Então foi legal que foi quando eu comecei assim, a colocar um pezinho um pouco mais na PO, que a PO, na verdade, ela é uma das sub-áreas da engenharia de produção, pesquisa operacional, mas ela é uma área muito híbrida, né? Então é bem legal fazer essa troca com perfis diferentes. E isso também acontece dentro da empresa, é um ponto que eu gostaria de tocar mais para o fim da apresentação. E aí, durante o doutorado, eu tive algumas oportunidades, né, de participar de alguns eventos internacionais, fiz um intercâmbio na Universidade de Edimburgo entre 2018 e 2019 também. E aí, em 2020, antes de finalizar o doutorado, eu entrei numa consultoria chamada End-to-End Analytics, em São Paulo. Uma consultoria que o pessoal chama, às vezes, de boutique, né? Quando são pequenas consultorias muito especializadas, mas com um time pequeno, né? Aqui no Brasil, a End-to-End ainda era pequena. Mas foi quando eu tive meu primeiro contato com um grande projeto de um grande varejista, né? Apesar de ser um time pequeno, já tinha um projeto numa empresa muito grande. Né? E antes disso, eu tinha feito algumas coisas, né, pontuais, assim, tipo, quase que um freelance, né, numa empresa de agrobusiness e para a ONG também, na área de otimização. Mas esse foi quando eu realmente coloquei a mão na massa ali dentro de um projeto considerável. E o projeto foi para desenvolver uma solução de previsão de demanda. Aqui na apresentação eu coloquei software, porque no final o entregável é um software, mas na realidade o grande lance ali da solução era toda a parte de modelagem, né? Toda a parte de PO mesmo por trás da solução. E aí a gente fez a gente desenvolveu essa solução, né, de previsão de demanda e também definição de política de estoque de matéria-prima, né, para um grande varejista do setor fast fashion. Tenho certeza que todo mundo aqui conhece, mas infelizmente não posso falar o nome. E aí, em 2021, a End-to-End Analytics ela foi adquirida pela Accenture, então eu me tornei funcionária da Accenture, cientista de dados lá. E aí o mundo se expandiu também, né? Porque estando numa empresa de consultoria muito maior, que, né, tem presença mundial e tudo mais, a gente consegue projetos em várias áreas, né, em coisas assim muito diversas mesmo. Então, de 2021 para cá, eu trabalhei nesses 2 projetos aí, um desenvolvimento de aplicação em cloud para priorização de clientes, né, e era um grande fabricante de eletrodomésticos, tenho certeza que todo mundo também tem um eletrodoméstico desse em casa. E também num outro projeto de otimização de malha logística para um grande cliente do setor de varejo e e-commerce. E agora, recentemente, eu ainda faço parte da Accenture Brasil, mas eu estou emprestada trabalhando num projeto com o time da Califórnia, da Accenture, que é um projeto na área de planejamento de produção para semicondutores, que é até um assunto que está bastante em alta aí nos últimos meses, depois se vocês quiserem procurar um pouquinho, porque teve algumas disrupturas, né, de abastecimento, então até foi uma discussão no Senado norte-americano, enfim, se alguém quiser depois matar a curiosidade, pode pesquisar um pouquinho sobre isso também. Né? E aí a gente vai na linha de desenvolver um melhor planejamento de produção, justamente para conseguir atender os clientes. Bom, seguindo. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns tipos de projetos, né, de ciência de dados. Eu acho que a grande pergunta que todo mundo que tem interesse nessa área
se faz é essa, né? Quais são as habilidades e ferramentas mais importantes para um cientista de dados? E, infelizmente, a minha resposta aqui pode ser um pouquinho frustrante, e eu vou ter que dizer que depende. E depende por quê? Porque, assim, tem ferramentas e habilidades que são universais para atuar em ciência de dados, mas elas vão depender muito do tipo de projeto, porque é um mundo muito diverso. E é justamente por isso que eu quis trazer um pouco aqui da minha visão dos diferentes tipos de projetos em ciência de dados, né? E eu acho que tem até muita discussão e às vezes até confusão na área, justamente porque você tem a atuação, um tipo de projeto muito diferente, e às vezes os objetivos dos projetos são diferentes também, exigem, às vezes até uma equipe diferente, dependendo do projeto. Então, se você conversa com um cientista de dados de sucesso, né, que trabalha em determinado tipo de projeto, pode ser que ele recomende para você um conjunto de técnicas, né, de conhecimento, de ferramenta, muito diferente, né, da recomendação de outros cientistas de dados que também teve muito sucesso ali nessa trajetória, justamente porque eles trabalham com projetos diferentes. Então, acho que é legal trazer um pouquinho dessa visão, assim, que é algo que eu não vejo muitas pessoas falarem. Então, vou falar um pouquinho desses tipos de projetos, né, que eu chamei de análises pontuais, complexas e perenes. Mas, além dessa diferença do tipo de projeto, né, propriamente, a gente tem que lembrar que vai ter uma diferença relacionada à própria área a qual o projeto se relaciona, né? Então, você pode ter um projeto de ciência de dados na área de logística, na área de finanças, qualidade, produção, etc. E aí, por que muda muito os requisitos do projeto, né? Então, só dando um exemplo, assim, bem por cima, e que não necessariamente é sempre verdade, mas você pode ter, por exemplo, lá na área de produção no chão de fábrica, né, um gestor super preocupado em disponibilizar os dados, né, de forma visual para tomar ações rápidas ali no chão de fábrica. E aí, esse tipo de projeto ele vai focar muito na parte mais de análise, né, não tanto de desenvolvimento da solução, mas na parte de análise e de construção desses dashboards, né, com gráficos, com alertas, né, de ações a serem tomadas, etc. Que é muito diferente, por exemplo, de um projeto de logística, que às vezes a expectativa da área, né, que está desenvolvendo esse projeto de ciência de dados é ter uma recomendação recorrente, por exemplo, da quantidade de matéria-prima de cada produto que ele precisa comprar. Inclusive, isso pode rodar diariamente, né, de forma automática. Ele vai aparecer ali, ele vai querer um modelo bom, né, que consegue predizer bem quanto que ele precisa comprar, mas que não necessariamente ele vai estar focado em visualizar, né, o dado. Ele vai estar mais focado na confiabilidade em relação a tudo que está rodando por trás daquela recomendação que aparece para ele, né? Ainda que seja importante também a visualização de dados no sentido de ter um relatório semanal, ou mesmo que seja diário, para o gestor conseguir consultar e ter uma visão também do todo, né, da decisão que foi tomada. Mas não é o foco, né? O foco é mais ter uma recomendação de confiança. Então, e também ter todo o sistema integrado para rodar o negócio diariamente. Então, assim, já é outro tipo de projeto, já são outras ferramentas, inclusive já é outra equipe. Então, já tem essas diferenças, né? E aí também tem as diferenças com relação ao negócio, né? Se a empresa é grande, se é pequena, se é uma empresa mais inovadora, né? Ou se é uma empresa que tem ali a maior parte do seu negócio baseada em produtos de alto volume e menor valor agregado, já são coisas diferentes, né? Tem a questão da maturidade da TI da empresa, né? Então, por exemplo, se o pessoal da TI, eles, assim, a área, né, já tem uma certa maturidade, muito provavelmente os seus dados vão estar muito mais completos e confiáveis para você desenvolver qualquer projeto de ciência de dados em cima, né? Se a TI não está tão madura, então talvez você vai precisar de ter alguém na sua equipe, ou mesmo se especializar em
trabalhar mais a parte de inferência dos dados, de data cleaning, de transformar os dados antes de ele entrar no modelo propriamente. Então, já é um outro tipo de projeto. Né? E a própria maturidade das soluções. Então, por exemplo, né, eu já ouvi falar de um cliente, não foi na Accenture, foi em outro local, que era uma empresa nova, assim, de aplicativo, também não vou dar detalhe, e eles estavam indo bem, o negócio estava crescendo, e eles queriam melhorar o sistema deles de previsão de demanda, e a solução que eles tinham na época era uma solução de média móvel, eles simplesmente pegavam média móvel dos últimos 3 meses e calculavam ali. Então, quer dizer, a solução, ainda que funcione, é uma solução assim bem incipiente, que não, com certeza não está trazendo todo o ganho potencial que esse negócio tem. Nessa situação, às vezes vale mais a pena pegar um modelo que já está mais batido, né, um modelo que todo mundo já testou, assim, de previsão de demanda, e aplicar para ter um ganho rápido, né, você consegue desenvolver e aplicar rápido. E aí, enquanto você já está, a empresa, né, já está lucrando com a melhoria daquela solução que antes ela era imatura, enquanto isso, né, já está lucrando, aí sim você vai para um segundo passo para desenvolver um modelo que seja mais customizável para aquele tipo de negócio, que vai pegar as particularidades do negócio, que vai entender todos os drivers, e aí vai ter uma acurácia muito maior na previsão da demanda, né? Então, assim, a questão do ótimo é o inimigo, o bom é inimigo do ótimo, né? O ótimo é inimigo do bom, desculpa. Então, assim, se a solução não está tão boa, vamos elevar ela primeiro rápido, né, para um patamar melhor, depois você continua melhorando. Então, enfim, são projetos diferentes, com velocidades diferentes, habilidades diferentes também. E agora aqui, vou passar um pouquinho, então, por esses conceitos, né, que eu comentei, dos tipos de projeto. Então, o primeiro tipo de projeto que eu trouxe são análises pontuais e POCs. POCs é Proof of Concept, que é prova de conceito. Então, são análises rápidas para você responder uma questão específica ou provar o valor de uma solução. E aí, né, provando esse valor, depois você desenvolve um outro projeto mais complexo. Essas análises pontuais, geralmente, elas têm duração muito curta, né, de 0 a 2 meses. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos de perguntas que podem ser respondidas por esse tipo de análise, né? Então, a primeira é: nosso forecast é confiável? Para responder essa pergunta, o cliente provavelmente ele quer saber só se sim ou que não e em qual medida que é confiável, né? Então, é uma análise mais rápida, né? Você não vai precisar testar todos os modelos, sugerir algo diferente, é algo mais simples. Ou uma segunda pergunta aqui: vale a pena investir na linha de produtos X no próximo trimestre? Talvez isso aqui também exija uma velocidade mais rápida, né? Uma análise que para conseguir responder essa questão. Pelo seguinte, vamos supor que a gente está falando aqui de um fast fashion, né? Uma loja de roupa e que saiu lá num desfile lá em Paris, alguma coisa do tipo, um material novo que aparentemente vai entrar em alta na próxima estação, mas a empresa não sabe ainda se vale a pena investir naquilo ou não. A gente pode ter a sensação de que dá para fazer uma análise bem assim abrangente, né, e respondendo assim pormenorizada, né, de todos os detalhes para responder bem essa questão se vale a pena investir ou não. Só que o que geralmente acontece é que o tempo, né, para fazer as coisas na empresa, ele é mais curto, porque mesmo que seja algo para ser operacionalizado no próximo trimestre, você tem decisões que vão demandar um pouco de tempo, se você decidir que realmente vale a pena investir. Então, por exemplo, se é um material novo, talvez você não tenha um fornecedor ainda daquele material. Aí você vai ter que procurar um fornecedor.
talvez dentro da planta, aquele tipo de material específico, ele exige alguma adaptação no maquinário, e aí aquilo ali tem que ser feito e testado antes de ser colocado em produção propriamente. Então, são questões assim que precisam ser respondidas, às vezes, em questão de 2, 3 semanas, porque se eu for fazer uma análise muito aprofundada e demorar 2 meses para responder essa questão, talvez o meu concorrente já está produzindo aquele produto, já ganhou um mercado, e quando eu finalmente conseguir colocar aquele produto na loja, às vezes a moda até já passou, ninguém está usando mais aquele material. Então, assim, nesse tipo de projeto, muitas vezes capturar os principais drivers, né? Então, o que vai impactar mais os resultados é melhor do que você focar em detalhes, né, das particularidades de processos, de operações. Então, ele tem um foco diferente. E nesses casos também, geralmente, a gente vê... São projetos que exigem bastante da parte de visualização de dados, né? Porque, às vezes, já tem uma base de dados que não é tão grande, tão complexa, tem algumas tabelas diferentes com conteúdo para analisar, e aí você vai fazer uma análise e você vai querer comunicar aquilo para o cliente, então e como tem pouco tempo, né, então para você conseguir comunicar bem, você vai ter que gastar um tempinho ali nessa parte de desenvolvimento de Dash, ou mesmo que não seja um Dash em Power BI, por exemplo, fazer alguns gráficos interessantes usando a ferramenta que for, para conseguir realmente comunicar a história e tomar as melhores decisões em cima daquela análise. Então, aqui, nesse slide que vocês estão vendo, o slide dentro do slide, né, essa prova de conceito de previsão de demanda é um exemplo onde tinha um cliente, né, um fabricante de chocolate, que ele utilizava uma solução personalizada, usando o Excel mesmo, e aí a precisão da previsão de vendas futuras deles era de 50% no nível SKU. Para quem não sabe, porque eu não sei, aqui na verdade, desculpa, eu acabo não sei se tem algum aluno mais dos anos iniciais, talvez, às vezes não está familiarizado com todas as terminologias, então eu vou explicar, tá? SKU, geralmente, é o código no menor nível de um produto. Então, assim, eu tenho uma camiseta branca de manga curta, ela vai ter um SKU. Eu tenho uma camiseta preta de manga longa, ela tem um SKU diferente, é o código que identifica aquele produto. Então, aqui a gente está falando da previsão de vendas no menor nível possível, que seria no nível de produto, né? E a previsão também poderia ser feita num nível mais agregado. Eu poderia fazer uma previsão de todas as mangas curtas, não só desse modelo, entende? Então, por isso que a gente faz a diferenciação. E aí esse cliente, né, tinha essa solução deles, né, desenvolvida em casa com Excel, que dava uma precisão de 50%. E aí a equipe, né, da Accenture, nesse projeto especificamente eu não participei, mas eles conseguiram foi muito pouco tempo, acho que foi menos de um mês, isso mesmo, menos de um mês, eles conseguiram entregar 80% de precisão, usando modelos preditivos. Então, eles saíram de uma precisão de 50% para 80%. E aí aqui eu acabei tendo que ocultar os resultados, mas eu acho que eu posso dizer ordem de grandeza, né? Então, aqui a gente está falando de um lucro de alguns milhões de reais por ano, mudando somente o sistema de previsão de demanda. E aí, para finalizar aqui, né, a parte de análises pontuais, esse tipo de análise usa muitas ferramentas do tipo Excel. Excel, acho que é a que mais é usada, até porque é mais rápido de implementar, né? Você vai ali, coloca a fórmula, faz o modelo que você quer e já vê o resultado. Fácil de entregar para o cliente também, não perde tempo. Tem algumas ferramentas interessantes também, que eu particularmente não tenho muita afinidade com essas ferramentas, porque o meu foco acaba sendo mais nos outros tipos de projetos.
né? Esse tipo de projeto aqui não é um tipo de projeto que eu tenho muita experiência. Mas são ferramentas que eu já vi o pessoal utilizando na empresa e que parecem ser muito boas também, se vocês tiverem interesse em procurar, que é o Nime e o Alteryx, que ele é tipo um Excel evoluído, assim, é um Excel onde você consegue fazer muito mais coisa em termos de processamento de dados, né, e transformação de dados e a forma que você consegue visualizar eles e trabalhar. Então é bem interessante também, o pessoal usa muito, muito isso aqui. Não só dentro da Accenture, mas dentro dos clientes também, eu vejo, principalmente o Alteryx. Um outro software, por exemplo, é o Orange, que é um software de machine learning, mas é um software que ele é naquele estilo de drop and down, né? Você puxa o botãozinho, né? Você puxa aqui o modelo, faz o upload do seu arquivo do Excel com a sua base de dados ou de um CSV com a base de dados, e ali você já consegue rodar e testar vários modelos de machine learning sem precisar programar. E eu acho que esse tipo de solução aqui é interessante para dar uma resposta rápida. Não quer dizer que você não precisa saber o que está acontecendo. Você ainda assim precisa saber como que os modelos funcionam, você precisa ter a noção do que são os parâmetros de cada modelo para você conseguir uma boa solução. Mas para uma resposta rápida, para testar uma base de dados pequena e ter uma solução assim, coisa de meia hora, você consegue já sair com resultados interessantes para a partir daí começar a trabalhar em cima. Então é legal também. Mesmo para quem sabe, né, mesmo para quem programa e tudo mais, para ter uma coisa rápida é interessante. O Jupyter Notebook, não sei se vocês estão familiarizados também, mas basicamente ele é como se fosse um compilador mesmo, né? A gente usa Python para programar, e no Jupyter Notebook a gente consegue programar nas células dele e já visualizar o resultado daquela linha que a gente escreveu de código, né? A gente dá um enter ali e já visualiza, por exemplo, na célula de baixo, né? Isso é muito útil, né? Para, no mesmo arquivo, né? No mesmo notebook, você consegue visualizar vários gráficos, consegue plotar, enfim. Facilita bastante esse trabalho mais rápido. E o próprio Power BI também, que eu acho que é importante, não só para análises pontuais, acho que para todos os tipos de projeto, mas tem um peso especial, acho que nesse tipo de projeto, que principalmente mais focado assim, na parte de comunicar os resultados com o cliente, para o cliente. Beleza? Vou passar aqui para o segundo tipo de projeto, que eu chamei de análises complexas, que também buscam responder questões pontuais, só que tem uma diferença, né, do projeto anterior, que para esse tipo de análise, né, o desenvolvimento da solução, ela vai demandar assim, maior investigação das particularidades do negócio. E a análise vai ser mais difícil, mais complexa, por exemplo, por conta do tamanho da base de dados ou da própria complexidade do problema. Esses projetos, eles costumam variar aí de 3 a 6 meses. E aí eu trouxe aqui como exemplo o Network Design, que é um projeto de malha logística. Então, até vou avançar aqui um pouco os slides para ficar um pouco mais claro o que é um Network Design, né? Até avancei aqui, depois a gente volta aqui para soluções ponta a ponta. Mas, basicamente, isso aqui seria o desenho de uma malha logística, né? Então, você vai ter ali seu fornecedor de matéria-prima, pode ter vários fornecedores. Se for um cliente que tem fábrica própria, né, vai ter a fábrica, pode ter mais de uma fábrica. A matéria-prima, ela sai do fornecedor aqui, vem para um estoque de matéria-prima, né, portanto, MP. A fábrica vai processar essa matéria-prima, vai transformar num produto acabado, né, EPA, produto acabado. E aí, da fábrica, esses produtos eles vão ser distribuídos para centros de distribuição, que vão ser, basicamente, onde você vai armazenar estoque, por exemplo, em posições estratégicas para ficar mais próximo do cliente, por exemplo.
e também para fazer toda a parte de operação, né, de separação de produto, né, você tem vários estoques de vários produtos diferentes, daí você vai ter que transformar isso em pedidos que saem para as lojas, por exemplo, e aí toda essa parte de operacionalizar, né, você, né, pegar os produtos diferentes e juntar da forma adequada para mandar para as lojas. E aí, por fim, a gente tem as lojas, né? E entre aqui o centro de distribuição e lojas, é muito comum também que a gente tenha desenhos mais complexos de malha logística, né? Onde eu tenho centros de distribuição ou centros operacionais, né, COs, intermediários, né? Entre um CD muito grande e um conjunto menor aqui de lojas, eu posso ter um outro centro aqui no meio. E aí, tudo isso daqui, né, seria a malha logística, né? Então, um problema de network design, geralmente ele quer responder exatamente onde que eu vou colocar meu centro de distribuição, qual que vai ser o tamanho desse centro de distribuição, né? Qual que vai ser a capacidade deles, e qual centro de distribuição que vai atender cada loja, por exemplo, né? Porque não necessariamente eu vou mandar de todos os centros para todas as lojas, porque isso não vale a pena, né? Eu vou mandar para um grupo de lojas mais próximo do CD1, eu vou mandar via CD1, né? Para outro grupo, CD2 e assim por diante. Então, isso aqui, assim, só para dar uma contextualizada, que ainda não chegou lá nas disciplinas de PO, isso aqui é um problema, né, assim, por alto do que é um network design. E o network design vai depender muito do tipo da empresa, mas a empresa pode decidir revisar essa malha, por exemplo, anualmente. Se for o caso, né, da empresa revisar anualmente, talvez nem seja um projeto de análise complexa. Talvez até caia no projeto seguinte que a gente vai ver, que é uma solução perene, que aí eu já tenho mesmo um software, que aí eu consigo usar aquela mesma solução e ir melhorando ela com o tempo. Mas se eu estou num cliente que faz essa revisão de malha numa frequência menor, então, por exemplo, a cada, sei lá, 3 anos, 5 anos, não vale a pena eu manter um software lá, uma API que exige manutenção da TI, que exige várias coisas, para eu fazer uma análise uma vez a cada 3 anos, que pode ser que daqui a 3 anos, na hora que eu for fazer a análise de novo, já mudou muito os drivers ali da solução e talvez eu vou ter que mudar tanto a solução que eu desenvolvi que é melhor começar do zero. Aí, nesse caso, vale mais a pena fazer nesse modelo aqui de análise complexa, né, de responder uma questão pontual. Ainda que seja um problema, assim, grande, que exige bastante tempo de desenvolvimento e bastante complexidade, assim, com bastante complexidade. E aí, aqui no exemplo, né, que eu trouxe para vocês, esse aqui é um exemplo do projeto que eu participei mesmo, de integração da malha logística, num grande varejista. E aqui, esse cliente, ele até fazia a revisão da malha com uma certa frequência, se não me engano era anual. Mas para esse projeto específico, eles queriam responder uma questão específica, né? Que era como eles fariam a integração do negócio dele de varejo físico, né, de loja física, que você vai lá e compra, com o negócio digital, que é o site, né, o e-commerce. Então, eles tinham esses negócios separados e as malhas logísticas separadas. E aí eles queriam, eles integraram, né, a malha logística e para fazer essa integração, eles precisavam saber, né, de todo o planejamento logístico, o que deveria ser feito e onde que teria ganhos, né? Então, ganhos do tipo, esse centro de distribuição vale a pena eu operar de forma integrada, esse outro centro não vale. Eu juntando as duas malhas, talvez valha a pena eu expandir um determinado centro, e assim por diante. Então, a gente implementou lá um problema desse de network design, né? A gente implementou uma solução de network design. E aqui, eu também não trouxe o valor exato, mas sendo até uma análise mais complexa, né? Se vocês lembrarem do último projeto, eu falei que o ganho era na casa dos milhões de reais por ano. Esse projeto, a gente averigou
é um ganho na casa de centenas de milhões de reais por ano. E, além disso, com a solução, a gente conseguiu encontrar uma redução no lead time de 20% para a entrega dos produtos digitais. E aí, para quem não sabe, o lead time é o tempo de entrega mesmo, né? Saindo lá do CD de origem até chegar na casa da pessoa, quanto tempo que esse cliente vai receber. Então, se antes demorava 5 dias para chegar, em média, um produto, agora vai demorar só 4, né? Então, a empresa ganha competitividade aí também. E aí, o foco desse tipo de projeto é captar também os principais drivers, né, da solução, mas também ele precisa contemplar as particularidades do negócio, porque são projetos de alto impacto, né, nas decisões de médio e longo prazo. Então, uma vez que você expandiu um centro de distribuição ou que você decidiu mudar a operação de um centro para um outro lugar diferente, custa muito você reverter aquela decisão. Então, tem que ser uma decisão muito bem acertada e que exige assim, muita investigação das particularidades mesmo. E para esse tipo de projeto, a gente usa muitas das ferramentas, né, que eu já citei anteriormente, né, Excel, o Jupyter Notebook, mas aqui vai entrar coisas novas também, né? Então, por exemplo, dependendo do tamanho da base de dados que você precisa, né? Porque aí, num problema desse, você vai integrar coisas de várias áreas diferentes, né? Então, você vai receber tabela de dados às vezes vai ter 10, 15, 20 tabelas gigantes, assim, que são atualizadas todos os dias, enfim. E aí a gente precisa trazer isso de uma forma que você consiga consumir os dados, todos esses dados, transformar eles e consumir dentro da sua solução. No caso aqui, um problema de programação mesmo, de otimização. E o SQL, ele pode ser de grande ajuda, né, a se fazer isso, porque ele é uma ferramenta feita especificamente para você lidar com base de dados. Então, assim, dá para fazer só com arquivo CSV ou com arquivo do Excel? Dá, mas pode se tornar muito complicado gerir esse negócio, então às vezes vale a pena ingerir os dados pelo SQL, por exemplo, e aí você depois extrai para a sua ferramenta de uma tabela processada já lá no SQL. Isso facilita bastante. Aqui também entra o solver. Então, por exemplo, né, esse problema aqui de malha logística. Era um problema que a gente agrupou os SKUs, porque tinha muito produto mesmo. Então, no final, a gente passou assim é que eu não lembro mais os valores, mas era coisa assim na casa de dezenas de milhares de SKU que a gente agrupou em grupos de produtos e a gente trabalhou no final com em torno de 300 grupos de produtos. E, se eu não me engano, a gente tinha 400 nós no Brasil todo, porque é um varejista muito grande, né? Então, ele tem muita loja. Então, considerando as lojas, era mais de 400, acho que 400 era só loja, alguma coisa assim. Então, considerando a malha inteira, né? Daí da ordem de centenas de centros de distribuição, de locais por onde o produto vai passar, a gente chegou num programa que, resolvendo, né, com o otimizador, usando Python para fazer todo o processamento, e aí criando, né, esse problema de programação. A gente usou programação linear, porque se fosse programação inteira, a gente não conseguiria rodar a tempo. Mesmo com todas essas simplificações, com todo esse processamento, é um programa que demorava assim 14, 15 horas para rodar cada execução. Então, se a gente estabeleceu um modelo, né? Rodava 15 horas. Se a gente via que tinha alguma coisa ali que a gente precisava mudar no modelo, tinha que mudar e esperar 15 horas de novo para ter o resultado, né? E depois, para analisar esses resultados também, não é algo tão direto, né? Então, a própria solução do modelo, que
falava para a gente, por exemplo, de onde para onde cada produto seria entregue, né? Quais são as rotas. Essa solução, ela tinha mais de 1 milhão de linhas. Então, a gente não consegue nem abrir o Excel para mexer nisso. Então, depois que roda, a gente ainda tem que fazer um processamento para conseguir entender qual foi o resultado da solução, né? E aí colocar isso no Power BI ou mesmo no Excel, mas antes de ir para o Excel, a gente tem que tratar essa solução e agregar ela mais para conseguir daí sim abrir numa planilha, algo do tipo, porque o volume de dados é muito grande, né? Então assim, se demorou 14 horas com o solver, a gente precisa de um solver muito bom, entende? E o solver é justamente um programa, né, uma solução que a gente compra, né, contrata de outra empresa, de um fornecedor. Por exemplo, a IBM tem o Ciplex. E aí é um programa que ele vai basicamente só resolver o modelo de otimização que foi construído. Então, o solver ele serve para isso. Aí você tem pacotes, né, de linguagem de programação. Então, esse aqui, o Scikit-learn, ele é um pacote de machine learning, que o pessoal usa bastante em Python. Então, se for um problema de machine learning, você vai ter os pacotes específicos para serem usados. E aí, muitas das implementações, elas realmente exigem Python, né? Porque, como eu falei, né, muitas vezes você não consegue nem processar usando Excel. E daí vem a necessidade também de saber uma linguagem de programação, né? Que não necessariamente precisa ser o Python, pode ser outras linguagens também que funcionam, mas hoje, pela facilidade da escrita até e do entendimento, a gente acaba usando mais o Python. Bom, e aí, por último, chegamos aqui nas soluções perenes, né? São soluções já automatizadas, integradas ao sistema da empresa. E aí, a manutenção dessas soluções, elas não precisam ser feitas por quem desenvolveu, né? Então, no caso, trabalhando como consultora, né, sendo parte de uma consultoria, a gente desenvolve a solução, a gente implementa um software, por exemplo, no cliente, e dali para frente, a própria TI do cliente vai dar manutenção naquele software, né? E eu acho que a gente não vai ter tempo de discutir aqui o que é manutenção, mas basicamente é assim, a gente consome dados, né? Ciência de dados, a gente está consumindo dados o tempo todo. Por algum motivo, pode ser que alguma tabela específica que era usada, ela mudou de formato. Se isso acontece, pronto, já quebrou, né? Porque o dado não vai vir, você não vai ter o dado de entrada, você não vai conseguir rodar o software. Mas, se a TI está familiarizada com a estrutura, né, do código, está familiarizada com a solução, mesmo que ela não entenda a modelagem matemática por trás, essa TI do cliente, né, consegue fazer as devidas adaptações para ingerir, por exemplo, um dado de uma tabela que mudou, e que mudou, por exemplo, só o formato, não vai mudar nada na questão de execução da solução e de obtenção de resultados, né? Então, é isso. E uma vez também implementado, né, um software, por exemplo, ele não é algo fixo, né? Você tem uma solução que ela pode ser sempre melhorada. Até a parte matemática, né, o modelo que roda por trás, tomando ali as decisões, ele pode ser sempre melhorado, né? E, dependendo das exigências também, de questão de particularidade de negócios também, né? A gente pode adicionar novas funcionalidades naquele software também. E aí, geralmente, esses projetos são projetos um pouco mais longos, que duram aí em torno de 3 meses a 2 anos. Mas o que eu costumo ver, assim, que esses projetos eles podem se desdobrar em outros projetos, e não necessariamente do mesmo software, mas de implementar mais soluções em outras áreas, e aí acaba tendo uma atuação mais de ponta a ponta, que aí é o que a gente vai falar no próximo slide, né? Mais, assim, transversal
nas áreas da empresa. Mas pensando num software único, geralmente demora de 3 meses a 2 anos. E aqui, como exemplo, tem um projeto, pode ser, por exemplo, um projeto de priorização de clientes. Então, teve esse projeto que eu até comentei no começo, do fabricante de eletrodomésticos. E basicamente era isso, né? Lá no meio da pandemia, o pessoal começou a comprar muito eletrodoméstico, porque começou a ficar mais em casa, e aí, né, quer ter mais conforto e tal, aumentou a demanda, teve uma tendência de aumento da demanda, e teve um pouco de dificuldade com a questão do fornecimento, justamente por conta da gente ter que se recolher, né, e ficar em casa durante a pandemia. Então, algumas fábricas pararam de funcionar. E aí, o que aconteceu? Muita demanda, pouco fornecimento. E agora, né, para quem que eu entrego o produto, né? Para quais clientes vale a pena eu manter aqui um nível de serviço maior, né? Então, a gente buscou responder isso, né, com essa solução de priorização de clientes, que é uma solução automatizada, tem que estar integrada ali aos sistemas e rodar todos os dias, consumindo os dados de várias áreas e direcionando, né, qual vai ser a ordem de atendimento dos pedidos, basicamente. Outro exemplo é a recomendação de compra de matéria-prima, que eu acho que eu até já comentei, não vou repetir de novo. E aí, no caso aqui da priorização de clientes, né, então, olhando aqui para esse slide, dentro do slide, só para ter uma noção assim, de resultados, com esse projeto a gente conseguiu aumentar em 1,4% a margem de contribuição das vendas dos produtos. E 1,4% num fabricante que atende, assim, é um fabricante mundial, né? Mas pensando nas fábricas do Brasil, que atende o Brasil inteiro, é muita coisa, assim, muita coisa mesmo. E a gente conseguiu também reduzir em 6%, né, a ruptura no varejo. O conceito de ruptura é de faltar produto mesmo. A gente conseguiu reduzir em 6% a falta de produto lá na ponta. Justamente porque nessa lógica de priorização de clientes, um dos critérios que a gente adicionou foi justamente de priorizar também onde está faltando produto. Então, isso ajudou. Mas a gente queria fazer isso sem perder margem, né? E também sem perder a questão de estratégia da empresa, né? De ter alguns clientes foco. Enfim, então são vários critérios que foram utilizados para poder desenvolver essa solução. Então, o foco aqui é isso, é capturar os principais drivers, mas também a gente tem que levar em conta as particularidades do negócio, porque sendo uma solução automatizada, aquilo ali vai estar rodando, vai estar sendo feito todos os dias. Então, se você deixa alguma coisinha de fora, aquilo ali pode ter um impacto grande depois no seu resultado, né? Então, aqui também exige bastante dessa parte de investigação. A confiabilidade da solução tem que ser alta, né? Porque isso roda, né, de forma automatizada. E aqui tem um foco também grande no desenvolvimento de software, né? E basicamente as ferramentas que a gente usa são muitas das que eu já citei, mas além delas, aqui vai entrar um pouco da parte de criação de rotinas, da parte de organização do código, até para facilitar a manutenção, né, da TI que eu comentei. E até algumas ferramentas específicas que eu não listei aqui, né? Tipo o GitHub, que aí já vai mais para o lado de programação mesmo, mas ainda que assim, a minha função, né, e de outras pessoas das equipes com que eu trabalho, ainda que a gente esteja mais interessado na solução matemática mesmo, né, no modelo por trás daquilo que está sendo feito, a gente precisa saber programar para dar um V0 ali para o pessoal da computação vir depois e dar um brilho, né, no código, na organização, né. Então, mesmo que o nosso foco seja a parte de modelagem matemática, eu tenho que saber também programar, e se eu souber das melhores práticas, se eu souber trabalhar com controle de versão de código, né, que é essa ferramenta que eu falei, o GitHub, o Bitbucket também faz isso, é um plus, assim, porque já facilita muito, né, a implementação
do software e virar a chave para realmente ele ser usado ali no dia a dia. Bom, e aí a gente chegou aqui, então, nas tais das soluções ponta a ponta. Geralmente, esse tipo de solução ele vai cair mais no tipo de projeto de solução perene, né, que eu comentei. Só que são soluções onde a gente precisa ter uma visão sistêmica, né? Porque uma tomada de decisão que eu faço aqui, por exemplo, no centro de distribuição, quanto que eu vou ter de estoque, isso aqui já impacta o que eu vou ter de disponibilidade na loja. Isso aqui pode impactar a minha demanda, sabe? Porque se o cliente chega e não tem o produto, ele vai comprar em outra. Aí vai diminuir minha demanda no futuro, enfim. Então, as coisas são muito integradas, né? A quantidade de estoque que eu preciso ter, a responsividade, né? Qual que vai ser a frequência de abastecimento aqui entre estoque que está no CD e loja, quanto que eu preciso produzir, né? Se eu decidir ter pouco estoque no CD, eu vou ter que produzir mais na fábrica, né? Se eu tiver que produzir mais, eu vou ter que, né? Talvez ter um estoque maior de matéria-prima, enfim. Um elo, ele está muito conectado ao outro, né? E isso não acontece só na parte logística, na parte de supply chain, né? Quando a gente vê processos que acontecem dentro da empresa, por exemplo, é que eu não vou entrar aqui em detalhe para não fugir do tema da palestra, mas tem uma área que chama Order to Cash, né? Que é uma área assim de que está muito ligado com a parte de priorização de clientes que eu falei, né? Que chegou um pedido, né? Até eu recebi o pedido, agora qual cliente que eu vou atender, eu vou receber o pagamento, eu vou ter que fazer análise de crédito do cliente, etc. Tem um pouco da logística, mas conversa bastante com áreas do financeiro. Também tem essa questão dessa visão sistêmica, né? De que um processo de uma área também está conectado com a outra área. Então, aqui, por exemplo, se eu for pensar numa solução de ponta a ponta para essa malha aqui, eu posso tentar responder algumas questões, né? Então, previsão de demanda, quanto que vai vender de SKU em cada loja, em cada local. E aí, sabendo quanto que eu vou vender, sabendo da minha demanda, quanto que eu vou enviar de SKU para cada loja, né? E qual que vai ser o sortimento de cada loja? Porque, o que é o sortimento, né? Os tipos de produtos que vão estar em cada loja. Porque pode ser que numa loja aqui em Rio das Ostras, que tem praia, eu vou ter que colocar mais biquíni, sunga, short. Agora, se eu tiver uma loja lá no centro de São Paulo, talvez o volume desses SKUs vai ser menor. Né? Então, qual que vai ser o sortimento? Quanto que eu vou ter de estoque, né, lá no centro de distribuição? Quanto que eu vou enviar de SKU de cada fábrica para cada centro de distribuição? Se eu tiver algum fornecedor externo, né, que não é da minha fabricação própria, é um produto que eu compro acabado já de outro fornecedor, quanto que eu vou ter que comprar do produto acabado? Né? E na minha fábrica, quanto que eu vou ter que produzir? Quanto que eu vou comprar de cada matéria-prima? Então, uma solução de ponta a ponta, ela vai responder todas essas perguntas, né? E assim, num modelo que vai contemplar todas as etapas. Então, por exemplo, naquele projeto que eu comentei, né, de recomendação de matéria-prima, o projeto respondia aqui, né, quanto de cada matéria-prima, né, de recomendação que o cliente vai ter que comprar lá na fábrica. Mas ele estava inserido dentro de um projeto maior que era uma solução de ponta a ponta que envolvia até previsão de demanda. Então, essa decisão que a gente tomava aqui, ela usava os dados que vinham desde aqui do início. Né? Isso é uma solução ponta a ponta, uma solução que demanda assim, uma visão sistêmica mesmo e como que a solução de um problema se conecta, né, com dados de entrada de outro problema, por exemplo. Bom, e aí falando um pouquinho aqui do dia a dia dos projetos, acho que eu já estou cansando vocês, eu sinto que eu já falei demais, vou até tomar uma aguinha. Tentar dar uma acelerada aqui nesse final. Como que é a rotina, né?
Geralmente, no início do projeto, a gente tem muitas entrevistas, né? Assim, muitas vezes porque é quando a gente vai entender qual que é o problema no detalhe, entender quais são as limitações que a nossa solução vai ter, limitação de dado, questões assim de processo do cliente. Às vezes tem coisas que para a gente não faz sentido, mas é um processo que está ali e que talvez mexer naquele processo é algo tão mais complicado, né? E que envolve o impacto em alguma outra área, em alguma outra coisa, alguma estratégia da empresa, que a gente vai ter que tomar aquilo como fixo, né? Aquela parte específica do processo, e a gente vai ter que adaptar a nossa solução, né? E isso também eu acho que conversa bastante com o papel do engenheiro de produção. Acho que a gente tem essa visão de se adaptar, né? Que talvez não sei se outras formações contemplam isso com tanto foco, né? Acho que esse é um diferencial. Não é pegar uma teoria, né? Pegar um negócio que você aprendeu que é importante saber a teoria, sim, mas você ter ela pura e implementar não vai dar, assim, muitas vezes não vai dar certo, porque tem as particularidades ali do que está acontecendo na prática, né? Então você vai ter que adaptar aquela teoria para aquilo que está acontecendo e chegar numa solução ali num compromisso, né? Numa solução que resolva, né? Que consiga realmente trazer valor. Essa fase aqui de entrevista, ela é muito crucial para o desenvolvimento do projeto, porque muitas vezes algo que deixou de ser conversado no início do projeto ou alguma informação que foi entendida de maneira errada, ela pode, sabe, uma gotinha ali pode virar uma tempestade depois, lá do meio para o fim do projeto, por conta de retrabalho, que aquele ponto que não foi entendido vai acabar exigindo no futuro. Então, essa parte também de traduzir o requisito do cliente, não só o requisito do cliente, mas a forma como os processos funcionam, né, para dentro das soluções que estão sendo desenvolvidas, acho também que é outro grande assim diferencial de ter um engenheiro de produção com uma visão mais sistêmica e que consegue fazer bem essa tradução, né, do cliente, do linguajar ali do dia a dia para dentro de um modelo matemático. Acho que é outro ponto assim bastante importante, né, dentro da formação. E por isso que a gente tem muitos engenheiros de produção trabalhando com esse tipo de coisa. Também, né, a habilidade de saber filtrar o que é relevante e o que merece aprofundamento, que está bem conectado com essa parte aí de entrevistas. E no início também a gente faz muito a parte de aquisição dos dados, né? Então, como que eu vou receber esses dados? E data cleaning, né? Então, sanitizar os dados, né? A gente vai ver se... Geralmente a gente trabalha com várias bases diferentes, né? Se tem alguma inconsistência entre as bases, então tem uma tabela que me diz uma coisa e outra tabela que tem a mesma informação, mas me diz algo diferente, né? Eu vou ter que voltar no cliente e falar, olha, tem uma inconsistência aqui. A gente precisa entender para a gente conseguir consumir esse dado de entrada dentro do modelo. Outra coisa que é muito comum, assim, às vezes nomes, né, valores, né? Às vezes você tem coisas que por exemplo, o nome de uma fábrica, né? Talvez uma base de dados eu tenha a fábrica escrito FAB1 com F maiúsculo, na outra base FAB1, FAB01 com F minúsculo. Então, quando eu for trabalhar esses dados, integrar eles, só de estar ali em uma tabela escrito FAB1 e a outra tabela FAB01, já não vou conseguir conversar esses dados. Então, é outra coisa que está nessa etapa, né? Como que eu vou transformar esses dados para conseguir integrar as bases? Dados faltantes também, né? Como que a gente lida com dados faltantes? E aí isso vai ser tratado caso a caso. E esse tipo de coisa, né, de aquisição e sanitização dos dados, isso consome muito tempo, assim. Eu diria que, por experiência prática, é onde se leva mais tempo, porque os dados, eles não são bonitos, assim, é muita coisa acontecendo, empresa muito grande, assim, tem muitas fontes de informação diferentes.
e acaba levando até uns 80% do tempo do projeto entre você conseguir realmente processar e ter todos os dados de entrada da forma correta que você vai conseguir usar no modelo matemático que você está desenvolvendo. E aqui depende muito da maturidade, né? Vai ter cliente que isso aqui vai ser menos, porque né, já tem uma equipe direcionada, tudo bonitinho. Vai ter cliente que vai ser mais. Bom, aí a gente chega né, numa segunda etapa, digamos assim, que é o meio do projeto, que é uma etapa que varia muito. Né? Nessa etapa aqui, a gente vai continuar essa fase de estruturação dos dados. Geralmente a gente faz alguns testes e adaptações com modelos que já estão prontos para ter um V0, né? Para ter um lugar de onde sair, até para conseguir desenvolver as soluções mais rápido. E também para ter um baseline de comparação com aquilo que a gente for desenvolvendo, né? Você pega algo que já foi muito testado cientificamente, aplica aquele método nos seus dados, e aí tudo que você desenvolve dali para frente você consegue também comparar com esse baseline. Isso ajuda. Essa etapa também é uma etapa que exige mais investigação científica, né? Então, enfim, é que para cada projeto vai variar, mas a gente pode encontrar desafios, né, dentro de um projeto que vai exigir a gente buscar um método, algo novo, para conseguir tratar de pontos específicos ali dentro. Muitas das soluções a gente chama de soluções tailor-made. O que é o tailor-made? É o customizado, né? É aquilo que eu falei. É muito difícil você chegar com um método teórico, pegar, implementar, entregar para o cliente e acabou. Porque tem muitas outras coisas acontecendo. Então, vai ter particularidades do negócio que vão impedir mesmo de eu aplicar um modelo do jeito que ele é puro, né? Eu vou ter que fazer adaptações. Né? E nessas adaptações eu vou acabar incluindo novos requisitos também. E é muito comum também de enquanto o projeto está sendo executado, a empresa também ela não para, né? Então já aconteceu, de eu estar no projeto, o requisito no início de um projeto era um. Quando a gente estava no meio do projeto, mudaram a maneira de fazer as coisas, né? Teve uma mudança estratégica na forma de tratar segmentos diferentes de clientes, e aí eles pediram um novo requisito dentro da priorização de clientes que a gente estava desenvolvendo. E aí a gente vai absorver esses requisitos dentro do, se for possível, né? Às vezes não é possível e teria que estender o projeto e renegociar. É aqui onde a gente faz o desenvolvimento das aplicações propriamente, então a gente vai implementar, a gente vai testar, vai dar erro, porque é muito difícil você implementar um programa, quem já programou aqui sabe. Quando você programa e roda de primeira, você já assusta, você fala assim, nossa, tem alguma coisa errada. Porque geralmente acaba tendo erros, né, dentro ali do código, né, a gente não é uma máquina, e aí você vai ter que debugar, e vai ter que melhorar essa solução que foi criada. E nessa fase também tem as revisões de rota, né, que está muito relacionado com essa questão de novos requisitos por parte do cliente. Às vezes você está entregando uma solução e ali no meio do projeto mudou estratégia, mudou requisito, né? Hoje as coisas são muito dinâmicas, então talvez vai ter que ter uma revisão de qual vai ser o objetivo daquela solução que vai ser entregue. E nessas revisões de rotas, né? E essas revisões também elas podem até contemplar, por exemplo, problema com dados, né? Pode ser que o dado estava perfeitinho, chegou no meio do projeto, resolveram mudar completamente lá a maneira como o dado é disposto. Vai ter que ter uma revisão de toda a parte de estruturação de dados que foi feita antes. Então, todas essas mudanças ao longo do projeto, elas custam, né? Porque tempo é dinheiro. Você vai ter que revisar, você vai ter que retrabalhar. Retrabalhar custa dinheiro. E por isso é muito importante, né, a gestão de projetos. Porque esse tipo de coisa tem que estar muito claro para todas as partes, para não ter conflitos. Porque se o cliente ele está sabendo, ele está vendo ali, né, no seu dia a dia, você está mostrando para ele como que está sendo a gestão do projeto, como que está o cronograma, o que foi, ter documentação, né, ter documentado o que foi requisito, o que mudou de requisito, aprovou esse dado aqui, aprovou essa solução, não aprovou. Quando você tem toda a história transparente para o cliente, se for necessário uma revisão de rota,
você consegue fazer sem criar muito embate, sem criar muito conflito. Então, isso aqui é muito importante também. E aí, no final do projeto, né, vai ter a entrega propriamente. Novamente aqui, documentação também é muito importante. Geralmente a gente documenta as soluções, os códigos também têm que estar muito bem documentados, né? Documentação de código é basicamente você comentar, você colocar ali função por função, o que é o input, o que é o output, para ficar fácil o entendimento e para o pessoal de TI conseguir dar manutenção, né? Se uma pequena coisa na parte de entrada de dados for modificada, eles conseguem encontrar lá no código o que precisa ser alterado, sem precisar de um desenvolvimento, sem parar a produção do cliente, enfim, sem causar problemas. Então, por isso, muito importante também estar tudo muito bem comentado, muito bem documentado. Treinamentos também acontecem nessa etapa. E o acompanhamento do processo de produtização. O que é esse processo de produtização? São as primeiras semanas, ou dependendo do tamanho do projeto, até os primeiros meses que o cliente está usando uma ferramenta, porque mesmo com todos os testes, né, feito em ambiente de teste, usando dados reais ali do dia a dia e tudo mais, na hora que essa solução ela vai ser usada de fato, podem acontecer de ter algum bug, alguma coisa que não foi pensada, que não foi identificado e que está trazendo algum resultado indesejado, né? E aí esses bugs vão ser corrigidos durante essa etapa de acompanhamento da produtização. E aí fazer o handover, né? Handover é basicamente passar todo o seu conhecimento, né, como desenvolvedor da solução para o cliente que vai utilizar essa solução, né? Tanto a área usuária como a área de TI. Bom, e também existe, né, muita pressão pelo prazo e qualidade dos resultados. Né? Assim, é muito dado, é muita coisa, a gente, como eu fui falando, né, às vezes um projeto demora meses, às vezes até anos para ser executado, então realmente o volume de informação é muito grande, né? Não é uma coisa pequena que você resume ali numa planilha e pronto, né? São muitos dados de muitas áreas diferentes, né? Soluções ponta a ponta, elas exigem isso, né? E às vezes acontece, né, de ter um erro, de ter alguma coisa que não deveria, e por isso é importante, né, como eu falei, fazer a gestão de projetos, ser sempre muito transparente com o cliente. Acho que essa área é uma área que exige muito disso também, de construir confiança sendo transparente. O cliente tem que saber que é possível ter um erro, e se tem um erro, ele vai ser identificado e vai ser corrigido. A gente não vai esconder um erro para dizer que está tudo certo, e enquanto o cliente está perdendo dinheiro, né? Isso não pode acontecer de maneira alguma. Então, também é importante ter confiança na equipe, ser transparente, ser aberto. Isso é uma coisa até que vem um pouco, se vocês tiverem interesse, da parte de gestão de projetos ágeis. Se você procurar sobre teoria de projetos ágeis, eles falam sobre isso. Você precisa estar aberto ao erro, porque desenvolvimento rápido, você não consegue fazer tudo perfeito, né? Então, tem que ter confiança na equipe, e você tem que estar aberto tanto ao seu erro próprio quanto ao do outro, para conseguir consertar e chegar na melhor solução possível. E aqui também é importante a parte de revisão por pares, né? Acaba até remetendo um pouco à questão de revistas científicas, né? Que vocês conhecem. Que você submete um artigo e aquele artigo tem que ser revisado por outras pessoas da área para que eles olhem e falem, não, isso aqui realmente está certo, toda a metodologia está cumprindo com o que deve ser feito, é confiável essa informação, então a gente pode publicar na revista, uma informação confiável. Quando a gente está desenvolvendo soluções tecnológicas, assim, desenvolvendo um software, a gente também tem uma espécie de revisão por pares, né? Que é basicamente, se eu implemento alguma regra de modelagem, é muito importante eu comunicar isso para o resto da equipe, porque pode ter um bug ali no meio que vai ser corrigido, ou até para ter o ok, assim, não, está validado, isso aqui está correto mesmo, pode passar para frente, né? Pode passar para a próxima etapa.
E no código também, né? Essa parte de versionamento de código, todo o código que a gente escreve, ele tem que ser revisado pelo menos por mais alguém da equipe, para garantir que a solução vai estar redonda. E aí também sempre a gente precisa estar atento, né? A implementações que previnam problemas. Então, fazer um bom data cleaning, checar os dados de entradas, fazer unit tests. Esse unit tests é basicamente, né, dentro do código que eu tenho várias funções, eu consigo criar testes específicos para testar cada função, usando um input que eu forneço, né, para o programa, que independe do dado real, mas ele checa que as modificações que eu fizer em cada parte do código, elas vão continuar funcionando para aqueles testes, né, que eu gerei. Então, isso também é mais um fator aí para proteger, né, de problemas. E aí, falando um pouco de expectativa versus realidade, acho que aqui eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu acabei falando durante as etapas ali do projeto. Mas deixa eu ver o que é importante aqui. Aquisição de dados é um processo interativo, então é muito difícil a gente receber o dado de primeira, muito certinho, né, porque tem várias fontes, então a gente faz parte também, né, de metodologias de ciência de dados, de projetos em ciência de dados, esse ciclo, né, entre eu receber o dado, checar, voltar com o cliente, entender melhor, recebo de volta de novo o dado e assim vai, né? É muito normal ter várias interações ao longo do projeto, não só na fase de início, ainda que no início isso seja muito mais frequente. Isso aqui eu já falei, tempo de desenvolvimento é curto, prova de conceitos que eu já falei. Esse outro ponto aqui também é importante. Solução boa com dado ruim não é uma boa solução, porque não vai resolver o problema. Por isso aqui também muito importante ser transparente com o cliente, questionar mesmo se o dado não faz sentido. A gente nunca pode ter uma postura do tipo, meu modelo é ótimo, o dado que está entrando que está ruim, então eu fiz minha parte, fiz um modelo bom, não interessa que o dado do cliente está ruim. Não pode ter esse tipo de postura, porque a solução ela envolve tudo, ela envolve a entrega de valor para o cliente, né? O que a gente o nosso papel é gerar valor, né? Até como engenheiro de produção, gerar valor para os processos. Então, faz parte também do desenvolvimento da solução a gente tratar o dado que for ruim, questionar o cliente, ver quais são as possibilidades para melhorar. Se não tiver nenhuma alternativa, isso tem que ser acordado desde o início do projeto, que a solução muito provavelmente não vai gerar o tanto de valor que tem em potencial para ser gerado por conta de dados, mas isso tem que estar muito claro, né? Então, solução boa, ela passa por ter um refinamento de dados e dados bons também. Na hora de comunicar resultados para o cliente, e não só o resultado, né, mas também a forma como o problema foi modelado, é mais importante que o cliente entenda o conceito do que os detalhes, né? Isso aqui é até essa frase aqui, que está com asterisco, é até algo que eu tenho que me lembrar às vezes, né? Porque, às vezes, tem coisas que parecem ser simples para um especialista, só que só é simples para a gente porque a gente levou anos, né, estudando aquilo, né? Vai estudar otimização, você vai aprender algumas coisas, você vai demorar um semestre inteiro para fazer aí a disciplina de PO1, depois mais outro semestre inteiro para fazer PO2, já foi um ano. Se você quiser se aprofundar nisso, você vai fazer um mestrado, talvez, mais 2 anos, fazer um doutorado, mais 4 anos. E às vezes, parece que é simples, né? Depois que você passou por toda essa etapa, por todo esse aprendizado, parece que é simples, mas só é simples para você porque você já está calejado de ver aquele tipo de coisa, né?
Para o cliente, se você chegar com um modelo ali matemático de otimização, ele vai olhar e vai fingir costume, né? Porque ele não vai saber o que está escrito, não vai entender nada, vai achar que é uma coisa muito complicada, talvez pode ficar até com medo da solução, por não entender, né? Se ele não entende, como é que ele vai confiar numa coisa que ele não entende? Então, e isso eu tô falando assim, pessoas bem formadas, pessoas que são engenheiros também, que têm a base também, né? Dependendo do que é desenvolvido, ou até assim, às vezes a pessoa está muito tempo já no mercado, faz anos que ela estudou a disciplina lá de PO, por exemplo, e ela trabalha, sei lá, na área de finanças. Então, às vezes já não lembra mais, né, o que foi visto lá atrás, há 10 anos atrás, na disciplina de PO. Então, aqui, acho que vale muito essa dica, né, de ter a consciência de que o simples, às vezes, só é simples para você porque você levou muito tempo para digerir aquilo. Então, quando a gente vai passar as soluções para os outros, a gente tenta mastigar o máximo possível para que as pessoas entendam, sim, o que está acontecendo, entendam o conceito, para elas validarem o conceito ou até conseguirem falar, olha, essa parte aqui eu acho que não faz muito sentido, né? Eu trabalho com isso aqui há tantos anos, acho que isso aqui tem que mudar. Mas o detalhe, assim, de chegar com todas as equações, etc., assim, muito dificilmente você vai ter uma conversa desse tipo, né? A gente tem que ser mais didático. Muitas vezes o menos é mais. E a própria visualização dos dados também faz parte da solução, porque não é só ter a solução, é saber como usar ela para gerar ganho. Bom, é isso. E aí, caminhando aqui para o final da nossa apresentação, hoje em dia, eu falo muito da otimização porque, eu vim dessa área, né? Eu sou da PO. Até um ponto que, quando eu comecei a trabalhar com essas coisas, né? Eu lembro da minha primeira entrevista, né, para o emprego lá como consultora em ciência de dados, lá na End-to-End. E o diretor me perguntou se eu sabia programar. E aí minha resposta, muito sincera, foi assim, eu sei programar os modelos que eu trabalho. Os modelos matemáticos que eu desenvolvo, eu sei programar eles e ter a resposta, né? Mas eu não sou programadora. Essa não é a minha formação, não sou uma cientista da computação, não sou o asa ali da programação que sabe fazer tudo. Mas eu sei programar o que precisa ser feito ali do modelo. E isso não foi impeditivo, né? Pelo contrário, ele falou, não, beleza, é isso que a gente precisa. O foco nosso é desenvolver. A gente precisa programar por causa de tudo que foi falado aqui, né? De automatização e etc. Mas o foco é a tomada de decisão, é aquilo que é o core da engenharia de produção, né? Tomada de decisão, a modelagem matemática, como que as coisas vão ser planejadas, como que as coisas vão funcionar dentro de uma estrutura, né, sistêmica, com a visão do todo ali dentro da empresa. Então, eu acabo falando muito da otimização porque eu vim dessa área mesmo de otimização, dessa área mais acadêmica. Mas aqui eu acho que engloba também outras áreas, até a ciência de dados ela é muito mais ampla, né? Eu não sei muito de machine learning, mas é uma área que está muito em alta, principalmente para a parte de previsão, né? O pessoal usa bastante para clusterização. Então tem outros temas aqui, além da otimização, né? Com certeza, tem outras soluções que não necessariamente passam por otimização, que estão também dentro da ciência de dados, e eu acho que vale, né? As mesmas coisas que eu trouxe assim, durante a apresentação vale para essas áreas também. Então, hoje, assim, eu sinto que tem muita demanda, falando aí mais especificamente da otimização. Na Accenture tem bastante oportunidade também. Depois eu posso passar para vocês por e-mail, mas se vocês procurarem aí no Google, no LinkedIn, vocês vão ver várias oportunidades abertas. E é uma empresa muito boa para trabalhar, assim, recomendo de verdade, a localização é flexível, a gente tem oportunidade de vivenciar projetos em empresas de segmentos diferentes, tipos de projetos diferentes, então é bem legal mesmo. E aí algumas habilidades que eu acho que são importantes para a indústria 4.0 é a formação multidisciplinar,
Acho que desenvolvimento em cloud é uma tendência, então, quem tiver a oportunidade, que pudesse ir se familiarizando com plataformas em nuvem, é bacana, né? Se não conseguir ter esse tipo de oportunidade, no dia a dia você acaba aprendendo, né? Dentro da empresa você vai acabar aprendendo. Mas já é um diferencial, se souber pelo menos o básico, assim. As ferramentas de visualização, né? Conforme já falei, o próprio Power BI, Big Data, e aqui eu acho que não é, assim, não necessariamente um conhecimento profundo de Big Data, mas conseguir lidar com bancos de dados que são muito grandes, que às vezes não vai caber dentro de um Excel, né? E, claro, quanto maior o nível de conhecimento que tiver em cada um desses assuntos, melhor, mas não necessariamente que, nossa, preciso saber tudo disso, né? Saber o básico mesmo. Trabalhar com simulação também é importante. Não vou entrar aqui na questão de Digital Twin, porque eu acho que o tempo está acabando, mas vocês podem procurar também, que é algo que está bastante em alta. E o aprendizado contínuo, né? E aí, isso aqui em roxo, acho que é uma dica bem importante, assim, para deixar para vocês, que é de nunca achar que você está bom o suficiente, sabe? Acho que a dica aqui de você se tornar uma pessoa que consiga, um profissional que consiga eu sempre confundo, integrar uma equipe, que consiga entregar soluções que geram valor alto, precisa ser um profissional que está disposto a aprender o tempo todo, né? Então, se você é bom de matemática, aprende storytelling. Se é bom de programação, né, estuda teoria lá dos modelos matemáticos, estuda os métodos. Se é bom nos dois, se é bom de programar, é bom de matemática, né, aprende sobre negócios, né? Aprende sobre a mesma área por esse viés de negócios. Se é bom em modelagem de negócios, aprende a programar bem. Então, assim, tem muita coisa para complementar os conhecimentos para você conseguir desenvolver soluções interessantes. E aí, fechando aqui a palestra, né, com o papel do engenheiro de produção. Primeira coisa que eu queria deixar claro acho que não é legal a gente se apegar muito aos rótulos. Então, quando eu falo aqui, formação acadêmica versus papel nos projetos, não se apegue a rótulos. Eu já vi matemáticos que são muito bons gestores, que são muito bons em lidar com o cliente, em traduzir o requisito ali do cliente para o requisito do projeto. Eu já vi engenheiro de produção que programa absurdamente bem, que já foi elogiado assim por cientista da computação sênior, de falar assim, nossa, eu queria ter alguém na minha equipe que programasse igual você. Já vi isso, já vi um colega meu, engenheiro de produção, sendo elogiado dessa forma, assim, por um cientista da computação. E assim por diante. Então, assim, não limite o seu papel pela sua formação acadêmica e nem o papel do outro pela formação acadêmica dele. Né? As pessoas, elas aprendem de forma formal, né? Tudo aquilo que a gente tem dentro de uma graduação, mas a gente também aprende de outras maneiras. Né? E a gente é o resultado de tudo que a gente aprende, né? Não só especificamente da nossa área de formação. Então, é sempre bom ter a cabeça aberta nesse sentido. Mas, dito isso, eu acho que o aprendizado de engenharia de produção, ele traz, né, ao longo dos anos, vários pontos que são interessantes para quem trabalha com projeto na área de ciência de dados, né, e projetos de ponta a ponta. Então, acho que a primeira coisa é essa visão sistêmica integrada dos processos, que a própria definição de solução ponta a ponta, ela exige esse tipo de visão, né? Você vai ter que saber um pouco de engenharia da produção, né, propriamente, da área de produção. Vai ter que saber logística, finanças, contabilidade, marketing, etc. Você saber um pouquinho de cada uma dessas coisas ajuda muito na hora de desenvolver essas soluções de ponta a ponta. A própria tradução, né, dos requisitos do cliente em requisitos do projeto. Acho que
a engenharia de produção ela também tem um foco maior assim, em fazer o aluno sempre perseguir os resultados práticos, né, das coisas, e te dá a base, né? A engenharia de produção com certeza dá a base para a gente continuar aprimorando conhecimentos importantes em ciência de dados, né? Então, probabilidade estatística, pesquisa operacional, alguma linguagem de programação. Ao longo dos cursos, a gente acaba tendo contato em algum momento com Excel também. Então, são várias coisas que já te dão base da parte mais técnica, assim, digamos. E eu acho que também o engenheiro de produção ele tem uma aderência boa com equipes multidisciplinares, justamente por ter contato com esses mundos diferentes, né, de logística, finanças, produção, etc., ao longo das disciplinas. A gente consegue conversar bem com pessoas que têm formações muito diferentes da gente. Né? E aí, algo que eu acho que todo mundo que trabalha com projeto, com ciência de dados vai falar, é o aprender a aprender, porque a tecnologia está avançando sempre, as linguagens que se usavam, os pacotes, né, de machine learning, enfim, o que se usava 10, 15 anos atrás, hoje já não é o que se usa, e muito provavelmente daqui 5, 10, 15 anos também não vai ser mais. Então a gente tem que estar aprendendo continuamente. E aí, por fim, eu acho que existe uma certa mudança de paradigma, né? Na minha época, né, que eu me formei ali entre 2010 e 2014, a gente pensava muito no engenheiro de produção como alguém que teria um conjunto de habilidades e conhecimento que favoreceria posições de gestão, né? Ser gerente de uma área, até mesmo diretor de uma fábrica e tudo mais. Isso ainda, eu acho que permanece, eu acho que a formação ainda é excelente para entendimento de gestão, por conta da visão sistêmica integrada, né, das áreas. Mas hoje também, além do papel de gestor, a gente tem uma mudança que é o papel do desenvolvedor. E aí eu não estou falando de desenvolvedor de programa, de código, estou falando de desenvolvedor de soluções, né, de soluções que geram valor, soluções que usam modelos matemáticos, que tomam essas decisões todos os dias de planejamento e de operações, né? E para o desenvolvedor, esse mesmo conjunto de habilidades e de conhecimentos de visão sistêmica também é muito valioso. Né? Então, acho que fica aqui um pouco assim da minha visão, né? Da minha vivência, da minha opinião sobre todos esses assuntos. E aí, fechando, vou deixar vocês com essa frase aqui, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo. Né? Porque é isso, nenhuma solução realmente grande com impacto, né, de geração de valor elevado vai ser feita por apenas uma pessoa, né? Você vai ter que trabalhar em grupo, você vai ter que aprender com os outros, você vai ter que ensinar e aprender e evoluir continuamente. Então, se a gente quer ir longe e quer fazer coisas interessantes, né, profissionalmente, a gente tem que aprender com o próximo também.